Bom, então, gente, começam aqui nossos trabalhos no primeiro seminário de linguística textual, com o seguinte tema: o que são os tópicos discursivos? Eu vou pedir para a Aline só descompartilhar um pouco a tela, para a gente se ver um pouco também, um pouco melhor. E aí, esse evento, ele está sendo organizado por dois grupos de pesquisa. O primeiro é o Estudos Sociocognitivos do Texto, o SCOT, que é liderado pelo professor Eric Melita Martins, da UFRN, né, dessa universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele trabalha em Natal. Eu vou falar aqui um pouco sobre esse grupo. Eu sou vice-líder desse grupo, e esse grupo se ancora na tese, assim ele é descrito, né? Na tese sociocognitiva da centralidade da referência, né? Da função referencial da linguagem. Vamos dizer assim, né? O principal recurso compartilhado de acesso e conhecimento do mundo, né? De acesso ao mundo, de formas de conhecer o mundo. Para definir uma abordagem específica do texto. Então, o grupo se propõe a estudar o texto e relativos processos de construção do sentido. A agenda desse grupo é marcada por trabalhos dedicados a explorar o diálogo interdisciplinar entre a linguística textual, que é a principal fonte teórica, e outras áreas da linguística, como a linguística cognitiva, a análise da conversação, a semântica pragmática e a neurolinguística. Além desse diálogo, o grupo interage diretamente com outros campos do conhecimento, alimentando relações interdisciplinares com a psicologia cognitiva e social, quando admitem uma concepção sociogênica da cognição humana, ou seja, que as nossas formas de conhecer o mundo têm um lastro nas nossas relações sociais, para abordar a relação entre linguagem e pensamento, e também nas ciências sociais, que é resultante da necessidade da indexação, quer dizer, digamos, a anexação de elementos interpretativos robustos aos processos textuais, né, como forma de interpretar os processos concernentes ao texto. Isso é a descrição do grupo de pesquisa, né? Então, ele precisa dessa descrição mais aprofundada. E esse grupo de estudo, esse seminário também foi organizado por outro grupo de estudos liderado por mim, outro grupo de pesquisa, que é o Linguagem, Uso e Sociedade, chamado de LUZ. Esse grupo, ele tem as seguintes linhas de pesquisa. Estuda, né, a relação entre linguagem, interações sociais e sociedade, e linguagem e cognição. Só para falar um pouco sobre linguagem e cognição, que é o que está mais relacionado aqui, a gente estuda, então, né, a linguagem em uso, quer dizer, em vez de entender a linguagem apenas como uma capacidade cognitiva, né, abstrata, a gente passa a entendê-la como algo utilizado, algo que é efetivamente usado por falantes reais, né, em situações reais de interação social. Isso não é uma concepção nossa, propriamente, né, mas é uma vertente dos estudos linguísticos, né, de décadas. E a gente estuda essa linguagem em uso por meio dos textos, porque nós entendemos que são os textos que são a unidade a unidade básica, né, de comunicação e de interação verbal.
Então, eu acredito que também é nessa linha que a Aline Gomes Garcia, nossa convidada, vai trabalhar, né, no estudo do texto. A nossa convidada se chama, então, Aline Gomes Garcia. Desde já agradeço, Aline, pelo seu aceite em participar desse evento. A Aline, ela se graduou em 2015 em Letras, Português e Espanhol, na Unesp, a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de São José do Rio Preto. Na mesma instituição, no ano de 2018, conquistou o título de mestre em Estudos Linguísticos e, em 2022, o título de doutora em Estudos Linguísticos. Desde a iniciação científica, suas pesquisas têm sido desenvolvidas na área de linguística textual, sendo fundamentadas especialmente na vertente brasileira da linguística textual, chamada gramática textual interativa, né, ou perspectiva textual interativa. Entre os principais temas de interesse de suas investigações, destacam-se os processos de construção textual. Então, quais são os processos que constroem o texto, né? Considerando a relação desses processos com os gêneros textuais, com o tópico discursivo, com a referenciação, que é a construção, né, da referência por meio do texto, e os marcadores discursivos. Então, Aline, muito obrigado por você aceitar esse convite, né? Então, a ideia é que você nos fale um pouco sobre o que são os tópicos discursivos, né? E como é que eles se relacionam com o estudo do texto. Tá? Então, eu passo a palavra para você e você tem no máximo 50 minutos, né, para falar, e depois a gente abre para discussão, tá bem? Tudo bem. Obrigado. Eu que agradeço, bom dia, Rafael, mais uma vez, bom dia a todos. Muito obrigada pela apresentação, Rafael. Começando, né, pessoal, eu quero agradecer imensamente o convite que me foi feito pelo professor Rafael Parintins para falar hoje sobre tópico discursivo, né? É uma honra para mim falar sobre esse tema que, como vocês podem ver pela apresentação que o professor Rafael fez, vem permeando minhas pesquisas já há vários anos, desde a iniciação científica, né? Então, desde a época da graduação. Então, Rafael, muito obrigada pelo convite muito honroso e que é também um voto de confiança no meu trabalho, né? Bom, como o Rafael também já disse, né, que eu trabalho com a gramática textual interativa, então é desse ponto de vista, né, dessa vertente da linguística textual, que eu vou falar hoje sobre tópico discursivo, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Tá aparecendo, Rafael? Você confirma para mim? Ah, sim, você pode testar a tela cheia? Não tá a tela cheia? Não, às vezes isso acontece. Aí, então, você vai Não, não tá ainda. Não, você Ah, vai, tá. então, em exibição. Aí você clica em modo de exibição de leitura, Foi? entendeu? É uma alternativa. Assim vai, foi. Ah, tá. Não sabia desse truque. Obrigada. Qualquer coisa que der problema aí, você me fala, por favor. Bom, então, a minha apresentação, né, de hoje está intitulada Categoria Analítica do Tópico Discursivo. Vou tentar falar, então, o que é, né, essa categoria do tópico discursivo. E os dados que eu vou apresentar, né, que são meus, trago também alguns dados de alguns autores, né, mas os dados que são de pesquisas minhas, então, na verdade, da minha pesquisa de doutorado, defendida em 2022, no ano passado, que foi financiada pela CAPES, né? Então, eu
faço um agradecimento aí também à CAPES. Então, o objetivo da minha fala de hoje, né, é compreender como a categoria analítica do tópico discursivo é concebida no âmbito da gramática textual interativa. E eu vou analisar, então, narrativas de experiência, descrições e relatos de opinião que compõem o banco de dados Iboruna, que é um banco de dados que reúne amostras de fala do interior noroeste do estado de São Paulo, né? Então, onde a pesquisa foi desenvolvida, né? No interior do estado de São Paulo. Então, eu organizei a apresentação hoje da seguinte forma, né? Faço as considerações iniciais no primeiro momento, que é essa parte agora. Depois eu passo a definição do tópico discursivo como categoria analítica do texto, no âmbito, né, dos estudos textuais interativos, né, como o tópico chegou a ser definido como categoria analítica. Depois eu falo rapidamente dos princípios teóricos da gramática textual interativa. Na sequência, me foco no tópico discursivo dentro da gramática textual interativa e, para fechar, faço as considerações finais, fazendo um resumo breve, né, da apresentação. Bom, então, no interior de um amplo projeto desenvolvido no Brasil entre a década de 1980 e início dos anos 2000, que é o projeto de gramática do português falado, formou-se um grupo de pesquisadores chamado de Grupo de Organização Textual Interativa, coordenado por Ingeborg Koch. Esse grupo discutiu e sistematizou uma série de conceitos e princípios analíticos para o estudo do texto, especialmente sobre o enfoque mais pragmático, né, sobre essa vertente mais pragmática da linguística textual, culminando, então, na elaboração de uma proposta teórico-metodológica para análise textual, que ficou conhecida como perspectiva textual interativa ou gramática textual interativa. Eu vou aqui sempre me referir à gramática textual interativa, né, ou GTI, né, abreviando. E a gramática textual interativa, então, constitui uma vertente da linguística textual, que é uma vertente brasileira, é muito importante destacar isso, né, uma vertente nossa da linguística textual, que, portanto, como uma vertente da linguística textual, recorta o texto como objeto de estudo, focalizando-o em sua dimensão interacional. Então, um dos desafios encontrados pela gramática textual interativa foi de estabelecer uma unidade de análise de estatuto textual, que seria condizente com os fundamentos teóricos definidos pelo grupo, né, de organização textual interativa. Então, estudando a macroestrutura do texto conversacional naquele momento, ainda estavam lidando com um texto conversacional, foi constatado que um processo básico de construção textual é o da topicalidade, né? Então, ao longo de um evento comunicativo, os interlocutores centram sua atenção sobre determinados temas, que se constituem como foco da interação verbal. Então, se constatou, né, que a construção textual tem esse processo básico, né, que é a centração em um determinado tema que é foco da interação verbal, né? Então, com base nessa constatação, definiu-se o tópico discursivo como categoria analítica do texto, né, já que é um processo básico de construção textual é a centração do texto em determinados temas. Bom, antes da gente nos debruçar mesmo sobre como o tópico discursivo é compreendido, né, o que é o tópico discursivo, eu vou apresentar sinteticamente os princípios teóricos fundamentais da gramática textual interativa, da GTI, já que é essa teoria que orienta essa nossa conversa hoje sobre tópico. Bom, a GTI, né, gramática textual interativa, considera a língua como forma de ação verbal, por meio da qual os interlocutores realizam tarefas comunicativas de trocas de representações, metas e interesses, sempre no espaço de um contexto discursivo orientados para os parceiros da comunicação. Então, a língua como forma de ação verbal não pode ser estudada sem que seja considerada suas condições de efetivação, né, seus contextos de uso particulares, que são essas condições de efetivação são dadas interativamente, na dinâmica interativa.
Então, seguindo essa concepção de língua, o texto é visto como uma unidade sociocomunicativa dinâmica, sujeito a pressões de ordem interacional, que se mostram na própria materialidade linguística do texto. Então, esse caráter interativo do texto está ali mostrado na materialidade textual. Então, com base nessas concepções de língua e também de texto, a gente tem outros princípios teóricos norteadores da GTI, né, embasados nessas concepções. O primeiro deles é o de que os fatos considerados pela teoria, pela GTI, têm suas propriedades e funções definidas no uso, na situação concreta de interlocução. Por isso, nas nossas pesquisas, né, desenvolvidas na gramática textual interativa, nós temos tentado relacionar os achados, né, sobre os processos de construção textual, sobre os marcadores discursivos também, com os gêneros textuais em que esses processos se realizam, né. Seguindo aqui, o segundo princípio teórico fundamental à teoria é de que os fatores interacionais são constitutivos do texto e inerentes à expressão linguística, então os fatores interacionais não são uma moldura do processamento textual, mas são inerentes a esse processamento. E um terceiro princípio teórico postulado pela GTI é o princípio de gradiência, que diz respeito à presença sempre conjunta das funções textual e interativa nos fenômenos textuais, né? Então, os fenômenos do processamento textual sempre vai ter a função textual, mais voltada para a construção de conteúdo informacional, e também sempre a função mais interativa, conforme a dominância de uma ou outra dessas funções ou a instabilidade entre elas. Bom, voltando a falar especificamente sobre a categoria do tópico discursivo, né, no âmbito da gramática textual interativa, nessa teoria e em outros trabalhos também que serviram de base para a definição dos fundamentos da GTI, como o trabalho de Brown e Yulee, 1983, então, nesses trabalhos, né, a concepção de tópico discursivo não pode ser confundida com a de tópico frasal ou de tópico sentencial, por exemplo, né? Então, esses autores, né, Brown e Yulee, 1983, discutem que a noção de tópico sentencial está associada a descrições de estrutura da sentença e compreende o tópico que o falante anuncia em uma sentença, uma oração, né, podendo corresponder ou não com o sujeito gramatical. Ao passo que o tópico discursivo corresponderia a uma proposição, a gente pode entender proposição aqui como uma ideia, né, na qual é feita uma afirmação acerca de um fragmento do discurso, né, então um fragmento maior do que a sentença. Havendo para todo fragmento discursivo uma proposição, uma ideia que representaria o seu tópico discursivo. Então, pensando ainda nessa diferença entre tópico frasal e sentencial, vamos entender um pouco essa noção de tópico frasal para depois a gente entender a de tópico discursivo, né? Então, de um ponto de vista funcional, ao tratar da predicação, né, da construção de orações, digamos assim, Camacho, 2002, explica que um constituinte com função de tópico na predicação apresenta a entidade sobre a qual se faz uma predicação. Como vemos aqui nesse primeiro exemplo, né, em que o constituinte ele funciona como tópico da predicação. Então, segundo o autor aqui, no exemplo no Brasil, ele evoluiu muito o teatro, ele aqui seria o tópico da predicação, porque é sobre essa entidade sobre a qual se faz a predicação, né? Seguindo aqui, pessoal, com esse exemplo, a gente pode ver, então, que tratando-se de sentenças, né, por enquanto, ou de predicações, como na abordagem funcional, a que se filia Camacho, 2002, o tópico sentencial está relacionado a uma entidade sobre a qual se fala na predicação. No entanto, nessa perspectiva mais da predicação, né, o tópico não está relacionado àquilo sobre o qual se fala em porções textuais maiores do que a predicação. Então, nesse contexto, como eu já adiantei que a concepção de tópico discursivo não pode ser confundida com a de tópico frasal ou sentencial, a gramática textual interativa assume que os falantes, buscando entrosamento, procuram manter o texto, né, em torno de um conjunto de objetos de discurso compartilhados. Então, tem um conjunto referencial compartilhado. E esse conjunto de objetos de discurso compartilhados se constitui como foco da interação verbal.
Então, há uma espécie de consciência dos falantes de que se deve falar sobre algo, né, sobre alguma coisa, e de que o ponto sobre o qual converge, para o qual converge a interação deve ficar claro para os interlocutores, né. Então, assim, são construídos segmentos textuais, né, pensando em tópico discursivo, são construídos segmentos textuais mais amplos, mais extensos do que a sentença, ou mesmo até do que o turno conversacional, né? Por isso, então, tópico frasal e tópico discursivo não podem ser considerados, não podem ser confundidos, né? Conforme essa concepção de que o tópico está intimamente relacionado com o processo de interação centrada no intercâmbio verbal, né? Então tem uma consciência entre os interlocutores de que deve-se falar sobre algo. Jubran, 2015, B aqui, explica que o tópico discursivo torna-se elemento decisivo na constituição do texto e a estruturação tópica, ou seja, a organização do texto em tópicos discursivos, né, é o fio condutor dessa organização textual interativa. Então, pensando especificamente no que é o tópico discursivo, né, para Jubran, 2006, o tópico discursivo pode ser considerado, de forma geral, como acerca de que se fala, mas é acerca de que se fala no texto, né, ou em fragmentos desse texto. De forma mais particular, Jubran e colaboradores, 2002, definem que o tópico se manifesta no texto mediante enunciados formulados pelos interlocutores a respeito de um conjunto de referentes explícitos ou inferíveis que estão ali concernentes entre si em relevância em determinado ponto da mensagem, em determinado ponto do texto, né? Então, a partir da convergência de um grupo de enunciados para um assunto proeminente, né, já que o tópico é acerca de que se fala, então, para um assunto proeminente, bem como da organização dos tópicos no texto, a gramática textual interativa estabelece duas propriedades particularizadoras dessa categoria do tópico discursivo, que são, então centração e organicidade, né? As quais, essas propriedades, né, centração e organicidade, permitem definir o tópico discursivo como uma categoria analítica do texto, mas é uma categoria abstrata, né, que vai ser concretizada por trechos do texto que eu vou explicar já já. Então, falando um pouco dessas propriedades particularizadoras do tópico, vamos falar primeiro da centração, né? Então, a propriedade tópica da centração abrange os seguintes traços, né? São 3 traços: concernência, relevância e pontualização. A concernência diz respeito à relação de interdependência, que pode ser interdependência semântica entre elementos textuais, firmada por mecanismos coesivos de sequenciação e de referenciação, que promovem a integração desses elementos em um conjunto específico de objetos de discurso, então, um conjunto referencial específico. E esse conjunto de objetos de discurso pode estar explícito ou inferíveis, né, esses objetos, e esse conjunto referencial é instaurado no texto como alvo da interação. Bom, a relevância, por sua vez, compreende a proeminência, ou a saliência, o destaque de elementos textuais na constituição desse conjunto de objetos de discurso, que são projetados como focais, tendo em vista o processo interativo, então sempre considerando o processo interacional. E por último, o último traço da centração, a pontualização, diz respeito à localização mesmo concreta desse conjunto referencial em determinado ponto do texto, que é fundamentada na integração, na concernência e na proeminência de seus elementos interacionalmente instaurados, né? Então, a pontualização é o trecho mesmo de texto em que esse conjunto referencial se estabelece. Para a gente entender melhor essa propriedade tópica da centração e também a noção de tópico discursivo, vamos ver aqui um exemplo traído de Jubran, né, em que aqui o tópico discursivo, conforme a autora, é atividades profissionais do marido de L1. Vamos lá à leitura do exemplo, né? Então, o documentador pergunta: seu marido sempre exerceu essa profissão que ele tem agora? L1 responde: não, ele teve escritório no início da carreira, teve escritório durante 8 anos, mais ou menos. Depois, ainda com o escritório, e como ele tinha liberdade de advogar, ele também exercia a advocacia do Estado, né? Depois é que ele começou a lecionar quando houve a necessidade de regime de dedicação exclusiva.
Então, ele começou a lecionar, foi convidado e deu-se muito bem no magistério. Ele se realiza, sabe? Ele se dedica muitíssimo a tanto a carreira de procurador como de professor. Então, conforme Gibran aí, né, aqui, nesse caso, a concernência, né, que é um dos traços da centração, pensando como a gente identifica o tópico aqui com base nos traços da centração, a concernência aqui é verificada na construção de um conjunto de objetos de discurso relativo às profissões do marido de L1. Então, a integração desses elementos, né, constitutivos desse conjunto referencial pode ser constatada pela integração semântica estabelecida entre lexemas que circunscrevem o tema profissão, como esses aí que estão sublinhados, né, que estão em azul sublinhados. Exemplo de escritório, carreira, advogar, lecionar, magistério, professor, né? Então, todos esses lexemas vão circunscrever essa temática profissão, né, atividades profissionais. Agora, pensando no outro traço da centração, né, a relevância, essa pode ser atestada, nesse caso, pela observação dos temas e também dos remas sentenciais, né? Quando a gente observa os temas, notamos que eles são, muitas vezes, expressos pelo pronome ele aqui, né? O que vai recategorizar, né, vai recategorizando o objeto de discurso marido aqui nesse trecho de texto, colocando, portanto, esse objeto de discurso em relevância, né, em destaque. A esses temas sentenciais estão ligados remas que expressam a dominância do tópico profissão. Como a gente vê aí nessa última sentença do exemplo, né, ele se dedica muitíssimo tanto à carreira de procurador como de professor. Então, os remas sentenciais aqui, em vários casos, vão especificando a carreira, a área de atuação do objeto de discurso aí, né, do elemento marido. Então, vai colocando também essa atuação profissional em relevância. Então, a gente viu, né, a concernência e a relevância por enquanto. Então, considerando a concernência e a relevância dos elementos textuais, aqui nesse caso em dois, podemos distinguir uma unidade textual coesa e coerente acerca das profissões do marido de L1. Então, sendo assim, né, Gibran nos explica que concernência e relevância são traços imprescindíveis para localizar um conjunto de enunciados que concretiza um tópico discursivo, e aí localizar um conjunto de enunciados que concretizam um tópico discursivo já demonstra o terceiro traço da centração, que é a pontualização, né? Ou seja, o tópico discursivo, que é uma categoria abstrata, tem uma localização concreta, uma pontualização no texto, né? Então, assim, a aplicação dos traços da propriedade tópica de centração, né, que são concernência, relevância e pontualização, a análise de um texto permite o seu recorte, né, o recorte do texto, em segmentos tópicos. E o que são, então, os segmentos tópicos? São unidades linguísticas de organização textual que materializam a categoria abstrata do tópico discursivo. Então, o segmento tópico é todo esse pedaço, esse trecho de texto que concretiza um tópico discursivo. Então, aqui o segmento tópico é esse pedaço que vai desde a fala do documentador até o fim aí da fala de L1, né? Vamos ver mais um exemplo para a gente compreender essa propriedade tópica de centração, né? Como a gente se orienta por essa propriedade tópica para identificar os tópicos discursivos e entender melhor também as noções de tópico discursivo e de segmento tópico. Bom, aqui a gente tem, né, como eu falei, que os exemplos meus seriam trazidos de narrativas de experiência, ou relatos de opinião ou descrições, né? Então, aqui a gente tem um trecho de uma narrativa de experiência, em que no texto como um todo, a informante está contando, está falando sobre a gravidez dos seus 3 filhos, e o início da vida de cada um deles, né? E aqui nesse trecho particular, que está exemplificado aqui em 3, ela vai falar sobre a bronquite do filho do meio, né? Assim que ele nasceu, e depois sobre a crença durante a gravidez de que o terceiro filho seria homem, tá? Então, vamos ao exemplo. Aí nasceu a Yue, né, que é o segundo filho, filho do meio, aí ele já tinha problema de bronquite. Aos 2 meses, ele começou com problema de bronquite. Aí eu fiz muita novena, levei muito no médico, ele fez muito tratamento, até simpatia, que eu nunca fui muito de acreditar, né?
mas quando você está aí naquele momento assim de desespero, você está dando remédio, aí não melhorava, aí eu acabei fazendo simpatia para ver se o E melhorava da bronquite. E com o passar dos anos, realmente, ele ficou bom. Aí, passando, né, os anos, com 3, 4 anos, aí eu fiquei grávida do meu terceiro filho, no caso a Amy, né? Veio uma menina. E ainda nessa época não se fazia ultrassom. Então aí todo mundo falava, mas agora é homem. Você já teve 2 homens, o seu terceiro filho é homem também. Agora é homem, né? Aí, assim, fui para o hospital, ter os bebês, todo mundo achava que ia ser menino. Inclusive, meu marido, ele ainda falou para mim assim, olha, se for menino, ele tinha tanta certeza que a criança era homem, ele falou assim, então, eu vou pôr o nome, aí se for menina, não conta. Aí tudo bem, fui para o hospital, ela surpresa, que era uma menina. Aí, sabe, assim, a gente quase não acreditava, porque você já tinha tanta certeza que ia ser menino. Então, pessoal, pensando, fazendo uma análise tópica, né, como a gente identifica esses 2 tópicos discursivos aqui, notamos, né, que da linha 1 aqui no exemplo até a linha 6, observamos a construção de um conjunto referencial relativo ao problema de saúde do filho, né, essa bronquite. E a gente nota isso pela integração semântica, por exemplo, dada principalmente entre essas passagens aí destacadas em azul. Como ele já tinha problema de bronquite na linha 1, aos 2 meses ele começou com problema de bronquite nas linhas 1, 2. Eu acabei fazendo simpatia para ver se o E melhorava da bronquite. Então, essas passagens, né, nos indicam, né, um recorte temático acerca do tema bronquite do filho do meio, que já demonstra, né, a concernência tópica, que é o primeiro traço da centração. Também verificamos a constituição desse conjunto referencial sobre a bronquite do filho pela proeminência assumida, né, pela proeminência, pela relevância tópica, portanto, assumida pelos referentes filho e bronquite. Já no início aqui do desenvolvimento do tópico, na linha 1, a menção ao nome do filho, do meio, né, o E, e aí na continuação do tópico, esse objeto de discurso, né, o filho do meio, vai sendo mantido em foco, principalmente pelo pronome ele, como vemos em diversos pontos do segmento tópico, do CLT. A exemplo aqui nas linhas 1, na linha 2, na linha 6, né? Então, esse objeto filho vai sendo mantido em foco. Então, com relação ao referente bronquite, notamos a sua ativação, já na linha 1 também, a sua reiteração nas linhas 2, 5, e ainda a relação semântica desse objeto de discurso com outros, aí também reconstruídos, né? Como tratamento, remédio e médico, que também podem ser considerados do campo semântico problema de saúde, como o objeto bronquite. Dessa forma, a saliência dos referentes filho e bronquite sugere a construção do tópico bronquite do filho, o que já se relaciona com a relevância tópica segundo o traço da centração. Então, como a gente localizou na materialidade textual um conjunto referencial concernente entre si e relevante em determinado ponto do texto sobre a bronquite do filho, a gente pontualiza esse trecho dessa narrativa de experiência em que esse conjunto referencial se concretiza, que mostra o terceiro traço da centração, que é a pontualização, né, a localização mesmo concreta desse conjunto referencial. Aí, quando se encerra a centração sobre a bronquite do filho do meio, na linha 6, né, inicia-se lá na linha 7 um novo segmento tópico, uma nova centração, dessa vez focalizando essa crença, né, durante a gestação de que o terceiro filho seria homem. A concernência sobre esse conjunto referencial pode ser constatada pela integração entre trechos pela integração semântica, né, entre trechos como esses aí destacados em azul, né? Aí todo mundo falava, mas agora é homem, você já teve 2 homens, o seu terceiro também é homem, né? Seu terceiro filho. Lá nas linhas 9 e 10, todo mundo achava que ia ser menino, lá na linha 11, você já tinha tanta certeza que ia ser menino nas linhas 14 e 15, e aí então essas passagens, né, destacadas vão recortando a temática dessa crença, né, sobre o bebê ser menino, né, durante a gestação. Quanto à relevância do tópico discursivo, pensando no segundo traço da centração, relevância tópica, essa pode ser verificada pela reconstrução do referente terceiro filho,
ao longo de todo o segmento tópico aqui, ao longo de todo o CEGT. Como vemos com expressões como M, lá na linha 8, né, que faz referência aqui ao nome da filha, menina, lá na linha 8 também, meu terceiro, lá na linha 7 e 8, criança, lá na linha 12, e essa recategorização, portanto, é responsável pela manutenção e foco desse objeto de discurso, né, do terceiro filho. Também constatamos a relevância tópica aqui pela reconstrução do referente crença de que seria homem no CEGT, como vemos pelas passagens. Então, desse modo, o destaque dado a esses dois objetos de discurso coloca em evidência o tópico discursivo distinguido. Então, tendo-se identificados os traços, né, de concernente e de relevância tópica, sobre o pensamento aqui de que o terceiro filho seria homem, a gente pontualiza o trecho do texto que esse conjunto referencial se materializa, o que nos permite, portanto, chamar esse fragmento de texto de um CEGT. Então, aqui a gente tem dois segmentos tópicos, dois CEGTs distintos, né? Porque a gente tem, com base naquela propriedade tópica de centração, a gente tem dois pontos de centração diferentes, né? Dois tópicos discursivos diferentes, né? Então, a gente entende aqui que as linhas 1, 6 concretizam um tópico discursivo porque podemos identificar nelas a propriedade tópica de centração, particularmente sobre a bronquite do filho do meio, e reconhecemos que as linhas 7 e 15 materializam outro tópico, porque nesse ponto do texto temos uma nova centração, né, especialmente acerca da crença durante a gravidez de que o terceiro filho da informante seria homem. Então, dois tópicos discursivos diferentes, porque duas centrações diferentes, dois segmentos tópicos diferentes, porque identificamos dois tópicos discursivos diferentes. Bom, conforme eu disse, né, são duas as propriedades do tópico discursivo, a gente falou da centração, e agora vamos falar um pouco da organicidade, que é a segunda propriedade particularizadora da categoria do tópico discursivo. Conforme Jubran, 2015, a propriedade da organicidade tópica se manifesta por relações de interdependência tópica que se estabelecem simultaneamente em dois níveis, em dois planos de funcionamento, né? O hierárquico e o linear. No plano hierárquico, a gente tem as relações de dependência, de superordenação e subordinação entre tópicos discursivos que se implica pelo grau de abrangência do assunto. Então, a gente tem, pode ter em um texto um tópico mais amplo, né? Que pode se particularizar em tópicos mais específicos, que, por sua vez, cada um desses mais específicos em relação ao mais amplo, pode se particularizar em tópicos ainda mais específicos, né? Então, essa hierarquia temática no texto. Vamos ver essa relação, essa organicidade hierárquica, né, a partir dessa figura 1 aqui, adaptada de Jubran, né? Então, aqui a gente teria um texto, né, em que o tópico discursivo central, né, que perpassa todo o texto, seria chamado de razão da opção profissional das locutoras. Esse tópico discursivo mais amplo, central, seria particularizado imediatamente em dois tópicos discursivos. O 1, a opção de L2 por advocacia, e o 2, opção de L1 por pedagogia. Cada um desses dois tópicos mais específicos, imediatamente relacionados com o mais amplo central, se particulariza em dois tópicos discursivos ainda mais particulares, né? O 1.1 e o 1.2 para o tópico 1, e o 2.1 e o 2.2 para o tópico 2. Então, o tópico 1 se particulariza em influência do pai na escolha da carreira e em circunstâncias adversas à opção por diplomacia, e o 2 se particulariza, né, se especifica em curso normal profissionalizante e natureza do curso de pedagogia. Então, essa relação de hierarquia tópica, né, na organicidade tópica, essa relação de hierarquia temática do texto, né? Já no plano linear, né, como eu falei, a organicidade tem dois níveis de funcionamento, o hierárquico e o linear. Já no plano linear, se estabelecem as relações entre tópicos no que diz respeito à adjacência ou interposições de tópicos na linearidade textual. Então, a gente está falando do desenvolvimento de um tópico, depois outro, na linearidade mesmo do texto. Bom, Jubran, né, 2015, distingue dois fenômenos básicos
Então, tem pelo menos 2 fenômenos envolvidos na linearidade tópica, que são continuidade e descontinuidade. A continuidade corresponde à relação de adjacência entre os segmentos tópicos, né? De maneira que a abertura de um novo segmento tópico, ou seja, o desenvolvimento de um novo tópico discursivo, se dá apenas quando o tópico discursivo do seu segmento tópico anterior, na linearidade textual, foi finalizado. Aquele caso, né, do qual eu falei agora há pouco, né, o 3, sobre a bronquite do filho do meio e a crença durante a gestação de que o terceiro filho seria homem, ilustra para a gente um caso de continuidade tópica. Por quê? A continuidade é essa relação de continuidade em que um tópico só começa a ser desenvolvido no texto depois que o seu tópico discursivo imediatamente anterior, na linearidade textual, foi finalizado, né? Então, aqui, esse exemplo nos ilustra um caso de continuidade, porque a informante só começa a desenvolver o segundo tópico aí, né, a crença durante a gestação, depois que ela finaliza o tópico que se centra na bronquite do filho do meio. Então, essa relação de continuidade, né, finalizado um tópico, para aí sim, um novo tópico discursivo começar a ser construído no texto. Já a descontinuidade, né, que é um outro fenômeno básico envolvido aí no plano linear de funcionamento da organicidade tópica, a descontinuidade diz respeito, de forma geral, a uma interrupção que pode ser temporária ou não, de um segmento tópico, né? Então, o tópico discursivo está ali sendo desenvolvido no texto, e aí o locutor interrompe esse tópico discursivo para introduzir um novo tópico discursivo no texto. E aí esse tópico pode voltar a aparecer no texto ou não. Vamos ver aqui um exemplo de Jubran, né, para a gente entender um pouquinho essa descontinuidade tópica. Então, o tópico discursivo, número elevado de candidatos em concurso de procurador, L2. E apesar de todas essas restrições feitas pelos homens, é incrível o número de candidatos para prestar concurso, o número de homens que se candidatam. E o segundo tópico é introduzido no texto, né? Cotação de algumas profissões no mercado de trabalho. L2, e por aí a gente vê por fora como a coisa está difícil. Por isso, eu vejo pelo meu marido, como eu falei para vocês, ele faz seleção de pessoal, né? Então, ele diz que para, por exemplo, 100 engenheiros que é pedido, então eu estava explicando que para 100 engenheiros que são pedidos, é pedido um advogado, quer dizer, a desproporção é incrível. Então, vendo esse exemplo, né, Jubran explica que aqui ocorre descontinuidade tópica porque o desenvolvimento do tópico número elevado de homens candidatos em concurso de procurador é cortado, né? L2 faz uma referência a esse número e imediatamente passa a enfocar um novo tópico discursivo, sem que tenha feito nenhum outro esclarecimento a respeito da quantidade de homens que prestam concurso para procurador, né? Então, descontinuidade, porque um tópico começa a ser desenvolvido e é cortado. Conforme a exposição feita até esse momento, né, aqui, na gramática textual interativa, o tópico pode ser entendido como uma categoria abstrata de análise textual que se relaciona a temas focalizados na construção textual e que essa categoria, né, é definida pelas propriedades de centração e também de organicidade tópica. E essas categorias caracterizam um princípio de construção textual interativamente seguido pelos interlocutores, né? Então, o tópico discursivo é uma categoria abstrata de análise textual, particularizado, né, caracterizado por propriedades que são centração e organicidade, e é também considerado um princípio de construção textual que é construído interativamente pelos interlocutores ali na dinâmica da construção do texto. Bom, ainda pensando na noção de tópico discursivo, podemos ainda dizer que todo tópico discursivo pode ser visto como um referente, né? Como eu discuto lá na minha tese defendida em 2022, né? Pensando nessa noção que todo tópico discursivo pode ser visto como um referente, vamos pensar um pouco nessa noção de referente, né? Então, para falar de referente, eu fui lá em Lyons, 1977, né? E esse autor, nesse trabalho, aponta que é comum dizer que palavras ou expressões, mas não conceitos, se referem assim a coisas, né? Então, entidades,
Então, tratando da referência, o autor afirma que quando utilizamos uma sentença descritiva simples, é frequentemente apropriado dizer que o que estamos fazendo envolve dizer algo sobre alguém ou alguma coisa, né? Ou sobre uma entidade particular ou um grupo de entidades de mundo. Por exemplo, em uma situação em que uma expressão como essa aqui em 5, Napoleão é um curso, é usada para fazer uma declaração, se diz que o falante se referiu a um certo indivíduo, que é Napoleão, pelo emprego de uma expressão referencial. Se a referência é bem sucedida, a expressão referencial permitirá que o ouvinte identifique corretamente o indivíduo em questão, que é o referente, né? Então, para Lyons, 1977, o referente é essa entidade de mundo, né? Que é evocada quando a gente usa uma expressão referencial, né? Então, essa coisa de mundo que é evocada quando a gente usa uma expressão referencial. Só para fazer uma explicação aqui sobre essa noção de referente de Lyons, que é da semântica, e a noção de referente da linguística textual, né, que tem sido utilizada, para esse autor, para Lyons, 1977, o referente é um objeto de mundo, né, uma entidade extralinguística. E na linguística textual tem sido considerado, né, um referente como objeto de discurso, né, uma entidade construída e reconstruída ali no texto. Mas a gente pode fazer aí, né, um paralelo, porque esse autor, né, define a noção de referente, considerando referente como uma entidade, né, o que também está relacionado ali com essa noção da linguística textual, né, uma entidade ali reconstruída no texto. Então, com base nessa concepção de referente, né, essa entidade reconstruída no texto, entidade que a gente evoca, né, constrói quando a gente usa uma expressão referencial, é admissível reconhecer o tópico como referente, porque o tópico, né, na condição de tema do texto, tema concebido como aquilo sobre o que se fala em um discurso, como nos diz Brownill em 1983, o tópico também pode ser concebido como uma entidade, né, algo sobre o mundo, aquilo sobre o que a gente fala no texto, né? E essa entidade é reconstruída no texto com base como algo, uma entidade tida como alvo do processo textual interativo, né? Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender um pouco melhor essa concepção referencial de tópico, né? Por que a gente pode entender o tópico discursivo como um referente, né? Então, aqui eu trago um exemplo, né, um segmento tópico de uma descrição que foi recortada de um texto em que o falante está lá descrevendo diferentes partes do seu rancho, né? E nesse ponto do texto específico, ele vai se centrar nos quartos do rancho, né? Então, por isso que a gente chama o tópico discursivo dessa forma, quartos do rancho do informante. Então, vamos lá, a leitura do exemplo. Aí, nos quartos, tem um quarto, tem uma cama de casal e uma de solteiro, tal, uma com um guarda-roupa, no outro tem duas camas de casal. O quarto é bem grande, tem duas camas de casal, um quadro assim no meio, um quadro de Nossa Senhora, e é um quarto que tem um banheiro e tal. E tem também uma televisão. O único quarto que tem televisão é esse, que tem duas camas de casal. E o outro quarto é um quarto mais simples, só tem uma cama de casal, só é pequenininho. Também fala que é o quartinho lá, porque guarda tudo, a tranqueiragem guarda tudo. Guarda lá tudo separado. Então, fazendo uma análise tópica desse exemplo primeiro, né, para a gente depois entender o tópico discursivo como referente, a centração em torno desse tópico aqui distinguido pode ser verificada pela concernência estabelecida a partir da relação semântica firmada entre sintagmas como quarto, cama de casal, cama de solteiro, guarda-roupa, quartinho, que vão aí delimitando a temática quartos do rancho. Já a relevância tópica pode ser atestada pela ativação explícita do objeto de discurso quartos, logo no início aí do segmento tópico, na linha 1, indiciando a parte do rancho a ser focalizada naquele ponto do texto, né? E essa relevância também pode ser verificada pela recategorização desse referente quarto ao longo de todo o segmento tópico, principalmente por sintagmas como um quarto, o outro, o quarto, o único quarto, o outro quarto, né, o quartinho. Então, tendo se identificado um conjunto referencial aí
concernente entre si a ser e relevante em determinado ponto dessa descrição acerca dos quartos do rancho, a gente reconhece esse objeto de discurso como um tópico discursivo. Então, partindo dessa análise tópica, esse caso aqui em 6, né, pode atestar, né, que o tópico discursivo pode ser visto como um referente, porque é sobre a entidade, né, quartos do rancho, reconstruída aqui no processamento textual que se fala no SegT, né? Então, é sobre essa entidade que se constitui centração. Em outras palavras, né, acerca de uma entidade, quartos do rancho, que se constitui centração. E como apresenta o referente se associa à entidade sobre a qual se fala e o tópico discursivo sobre o mundo. Focalizado no processamento textual interativo, né, ao tema que realiza essas propriedades tópicas, né, de centração e organicidade, né. Então, é importante dizer, pessoal, pensando nessa noção de que o tópico discursivo pode ser visto como um referente, é importante dizer que em alguns segmentos tópicos, né, haverá uma ou mais expressões referenciais que vão explicitar o referente com o estatuto tópico, né? Como a gente vê aqui nesse exemplo em 6, em que há algumas expressões referenciais, né? Vamos dizer aqui alguns substantivos, né? Podemos dizer assim, que explicitam para a gente o tópico discursivo, como quarto, né? Aí. Já em alguns outros segmentos tópicos, não vai haver uma expressão referencial que explicite o tópico discursivo, mas pode haver uma oração ou uma predicação dita nas palavras do locutor, né, dito pelo próprio locutor, que indique mais diretamente o tópico discursivo. Em outros casos, ainda pode não haver, né, a expressão referencial que explicita o tópico discursivo, nem a frase, né, essa oração dita pelo interlocutor que mais diretamente indica o tópico discursivo. Então, nesse caso, o tópico vai ser inferido pelo analista, mas essa inferência é feita a partir da observação dos traços da centração tópica, né? Então, os referentes que são tópicos discursivos podem ou estar explícitos no interior do segmento tópico, como a gente viu no exemplo 6, e eu vou mostrar em mais um exemplo, no caso 7, também podem ser obtidos por a transformação de uma oração proferida pelo falante em um nome, né? Ou seja, ser obtidos por nominalização, uma oração que dita pelo locutor, mas que mais diretamente indica o tópico, né? Então, por uma nominalização dessa oração, transformação em um nome. Ou o referente que é tópico também pode ser inferido pelo analista, mas essa inferência deve ser feita a partir da identificação dos traços da centração tópica, como a gente vai ver no caso em 9. Então, a gente tem pelo menos 3 procedimentos básicos, né, de identificação, 3 passos metodológicos mesmo, né, de identificação do referente que é tópico, né, identificação explícita no interior do segmento tópico do referente, a nominalização ou a inferência. Então, vamos ver aqui mais um caso em que o referente está explícito, e depois um caso de nominalização e um caso de identificação do referente por inferência. Então, aqui a gente tem um segmento tópico que foi extraído de uma descrição em que o informante estava lá descrevendo diferentes partes da sua cidade. E aí, um ponto específico desse texto, o informante vai se centrar na descrição, né, vai descrever o postinho de saúde do município onde ele mora. Então, vamos lá à leitura do exemplo. Tem outro lugar também, que eu acho assim, interessante também, tem o posto de saúde, né? Lá várias salas também, com vários bancos, é um postinho simples, apesar da cidade ser uma cidadezinha pequena, o município praticamente é um postinho assim, com vários bancos, tem ala de dentista, nem é todos os postos que tem o que tem aqui. Então, né, podemos observar no interior desse segmento tópico a ativação e a manutenção explícitas do objeto de discurso postinho de saúde, né, que também é o tópico discursivo aí. E essa manutenção e ativação explícitas desse objeto de discurso pode ser observada por meio, por exemplo, das expressões o posto de saúde e um postinho, que estão aí destacadas em azul, né. Então, dessa forma, esse exemplo, né, nos mostra um caso em que o referente que é tópico discursivo está explícito, porque a gente tem aí
expressões referenciais, né, que denominam esse referente explicitamente, né, como essas expressões, posto de saúde, um postinho. Agora vamos passar, então, a um caso que demonstra a identificação do referente que é tópico por meio de uma nominalização, né, de uma predicação dita nas palavras do locutor. Então, pela transformação de uma oração, de uma predicação, digamos assim, né, de forma geral, transformação de uma oração em um nome, né, pela nominalização. Então. Esse caso foi recortado, né, de um relato de opinião em que o informante está lá tratando de política, né, e um ponto particular do texto, ele vai se centrar na decepção que ele teve com Lula naquele momento, né, e por isso aqui a gente chama esse tópico discursivo de decepção do informante com Lula. Então, vamos à leitura do exemplo. Aqui no comecinho, a gente tem um trecho da fala do documentador que participa, né, da montagem do corpus. Então, lá nas linhas 1, 2, é a fala ainda do documentador. Então, e sobre o que está acontecendo agora, assim, com o Brasil, com os deputados, o que você acha? Aí o informante, eu vou ser sincero, eu não tenho acompanhado muito, tá? Se perguntar para mim sobre esse negócio do Correio, aí esse foge até o nome, eu não tenho acompanhado muito. O que eu posso dizer é que eu me decepcionei um pouco com o Lula, porque eu votei nele no segundo turno, votei nele, né? Tá certo que ele tem de repente, as intenções dele são boas, né? Mas ele não, o que ele está me passando é que ele não tem força política, ele em si, né? O partido pode até ter, mas dinheiro em si não está me passando que tal. Então aqui, né? Pode-se dizer que o tópico aqui é um referente, né? Porque é sobre a entidade, né? Sobre essa entidade de decepção, né? Que é identificada a partir da observação da centração tópica. Então, é sobre essa entidade de decepção do informante com Lula que se constitui centração. E aí, pessoal, importa destacar que a ativação desse referente com o estatuto tópico aqui, né, decepção, se dá, em primeiro lugar, pela constatação de um enunciado dito pelo locutor, né, aí nas linhas 5 e 6, que mais diretamente indica o tópico discursivo do segmento tópico, e depois, em segundo lugar, a partir da conversão desse enunciado em um nome, né, ou seja, em uma entidade. Né? Por último, a gente vai ver, então, um caso em que o referente com o estatuto de tópico discursivo é inferido pelo analista, mas essa inferência é feita, claro, com base na centração tópica. Nesse caso aqui, a gente tem um trecho, né, um segmento tópico que foi extraído de uma narrativa de experiência, em que o informante está lá narrando a sua experiência como candidato a prefeito da sua cidade, que é Ipiguá, que fica no interior do estado de São Paulo, né? E aí, um ponto específico dessa narrativa, ele vai falar dos compromissos que ele, como candidato a prefeito, e o seu vice, e o seu candidato a vice-prefeito tiveram durante a campanha. Por isso, a gente identifica o tópico discursivo aí como compromissos, né, durante a campanha. Então, passamos à leitura do exemplo. Então, a gente estava sempre acompanhando, foram 6 meses acompanhando amigos, visitando aqui, visitando ali, as casas, os amigos. O dia a dia, aquela correria. É difícil você acompanhar, porque você, dia e noite, você tem que estar procurando, visitando as casas, encontrar as famílias, tinha que montar 2 horas por dia do teu roteiro. Depois teria que marcar os comícios, prepará-los, foram 2 comícios. Muito interessante, é onde conseguimos levar a nossa palavra para o povo. O município tinha ali a sua primeira eleição, então nós tentávamos levar eles o que seria o início e para o progresso do município. Então, a gente pode ver aqui que esse tópico pode ser reconhecido, por exemplo, pela concernência entre esses trechos aí destacados em azul, né, essas passagens em azul. E essas passagens, apesar de não explicitar o tópico discursivo no interior do segmento tópico, como a gente viu naquele exemplo do posto de saúde, né, postinho de saúde, essas passagens podem ser interpretadas conjuntamente como compromissos de campanha, né? Então, tem uma concernência aí, concernência que é um traço da centração tópica, tem uma concernência a respeito desses compromissos de campanha, né? Então, desse modo, o referente que é tópico aí não está explícito,
nem pode ser obtido a partir de uma nominalização, né, da transformação de uma oração em um nome, né, mas pode ser inferido pelo analista a partir da observação dos traços da centração tópica, como o traço da concernência, aí, né, a concernência entre essas passagens em negrito. Então, fechando a apresentação, né, só para fazer uma síntese do que foi falado aqui, né, eu passei, então, pela definição da categoria analítica do tópico discursivo pelo grupo de organização textual interativa, aquele grupo que constatou, né, que um processo básico de construção textual é a organização do texto, é a topicalidade, né, que ao longo de um evento comunicativo, os interlocutores se centram em temas, né, construídos interativamente. Então, a partir daí foi definido o tópico discursivo como uma categoria analítica do texto, né. Também falamos da diferença entre tópico frasal e tópico sentencial e da necessidade, assim, iminente de não se confundir essas duas noções, né. Então, tópico frasal é uma noção, é uma ideia relacionada a estruturas de sentença, e tópico discursivo é uma ideia diz respeito à noção textual, né? É um tópico de uma porção textual maior do que só uma sentença, né? Também falamos da noção de tópico discursivo na GTI, que pode ser visto, conforme Jupran, né, como acerca de que se fala, e de que o tópico discursivo é particularizado pelas propriedades tópicas de centração e de organicidade. E, por fim, né, falei do estatuto de referente do tópico discursivo, né, o referente pode ser considerado uma entidade, então, né, e das formas de identificação do referente que é tópico. Então, são 3 formas, né, 3 procedimentos, pelo menos, básicos, né, de identificação do referente que é tópico, que é a identificação de uma expressão que explicita o referente, né, a transformação de uma oração dita pelo locutor, que mais diretamente indica o tópico discursivo em um nome, né, a transformação dessa oração em um nome, e, por último, a inferência pelo analista do referente que é tópico, mas com base na identificação de traços da centração como a concernência tópica, né. Aqui estão as referências que eu utilizei nessa apresentação, e finalizo com muito obrigado, né, a todos que estão aí prestigiando essa apresentação. Muito obrigada, pessoal. É isso. Desculpa, bom. Obrigado, Aline, pela ótima apresentação. Eu acho que você fez um apanhado, né? Você se cumpriu, né, com a proposta que era apresentar um apanhado, apresentar a noção de tópico discursivo, né, e as suas propriedades, né, as propriedades de centração e de organicidade. No caso da centração, a concernência, a relevância e a pontualização, e da organicidade, né, o aspecto linear e hierárquico, né? Uhum. E ainda de quebra, apresentou aí um pouco sobre a sua tese, né? Respondendo a Nayara, sim, haverá lista de presença, eu vou passar daqui a pouco também. E aí eu pergunto se os presentes têm alguma pergunta, mas antes eu gostaria de reforçar meu agradecimento à Aline, mas também, né, a Anne Gabriele de Souza Dantas Gomes, né, Anne, né, acho que está presente, que me ajudou bastante aqui na organização desse evento. Também agradecer ao Moisés e ao Wilsinara, que, né, estão fazendo a interpretação de Libras. E também agradecer, marcar a presença do Eric, né, o Eric Martins, que é o líder do grupo de pesquisa e estudos sociocognitivos do texto, ele está presente aí também. Então, eu pergunto novamente se alguém tem alguma pergunta. Não havendo perguntas, eu vou só fazer uma pergunta, tá? O Eric também vai fazer uma pergunta, e aí eu vou compartilhar aqui a lista de presença durante a resposta da Aline ao Eric. Só um segundo aqui.
Pronto. Eric, por favor, estou te passando a palavra. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, pessoal. Bom Tudo dia. bem? Bom, Aline, sigo a esteira do Rafael aí. Gostaria de agradecer bastante sua exposição, porque dos temas, né? Eu sou da linguística textual e dos temas que a gente trabalha, eu entendo o tópico como a categoria, ou pelo menos uma das categorias mais potentes do campo, né? Não só da textual, mas com uma aplicabilidade muito grande, né? Eu tenho estudado bastante sobre o tema de tópico, porque eu estou ministrando, né, disciplinas de linguística textual, não sei o quê. Eu estudei um tanto no doutorado, como uma disciplina do programa. Uhum. E, ao mesmo tempo, né, eu participei recentemente também de uma qualificação diária, um rapaz aqui, um orientando do Clemilton, né, Uhum. que tem a tese, enfim. Então, eu queria te parabenizar por enfrentar primeiro essa seara, né? Porque quanto mais eu leio sobre tópico, na verdade, mais dúvidas eu vou tendo, em particular sobre os procedimentos analíticos, né? Na questão do recorte dos segmentos tópicos. Então, sua fala foi muito esclarecedora, né? E, claro, até comentei com o Rafael, assim, que tem umas controvérsias que não vai dar para a gente aprofundar, tal, sobre a proposta da tese, né? A questão do estatuto do referente, como tópico e tal. Mas eu imagino que na sua banca isso deva ter sido um ponto quente ali com o pessoal da banca, né? Tá. Bom, Aline, eu queria, né, primeiro fazer essas observações. Agora, Aline, eu fiquei bastante instigado com uma coisa que aparece como sendo, né, a sua contribuição, no caso, a questão do tópico com estatuto de referente. Eu peço perdão se eu estiver invertendo a ordem de alguma coisa aqui. Aí eu fiquei pensando numa aula que eu dei segunda-feira sobre tópico, porque, né, um dos grandes problemas é justamente a nomeação do tópico, né? Isso aparece, tem algumas falas dos textos do Clemilton que apontam para essa dificuldade que envolve um tipo de intuição de quase como se alguém tivesse dentro da conversa, né? Que é mais ou menos uma parte, né, do nosso trabalho. Aí eu virei para a turma e falei, olha, uma coisa é a gente conseguir dar nome para segmentos tópicos ou para tópicos, né, desculpa, que são mundanos, que, enfim, né, tem uma coisa aí muito próxima da nossa experiência cotidiana compartilhada. Uhum. Aí eu perguntei para o pessoal, assim, para dar uma provocada mesmo, falei, gente, qual que é o tópico da Bíblia? Eu perguntei, qual que é o tópico, o supertópico, no caso, né, desse texto, desse grande texto chamado Bíblia? E é claro, aquilo foi de propósito para gerar uma grande controvérsia. Uhum. Então, Aline, qual é o ponto em que, na análise, a gente consegue cravar uma certeza sobre o reconhecimento disso que você está chamando de referente? Então, a gente sempre se orienta, né, a gente faz essa análise com base na observação daqueles traços da centração tópica. Isso é fundamental. Assim, para provar que é um tópico, é por aqueles traços. Então, não é, eu acho que o texto fala sobre isso, né? Isso. Provar que é sobre... provar que é um tópico a partir de centração. E aí, como você falou dessa dificuldade, às vezes, de procedimento analítico, né, para identificar o tópico, eu reconheço que eu acho que ainda é um pouco de dificuldade mesmo da gramática textual interativa, né, já que a gente está falando aqui, pelo menos eu, né, sempre falo de tópico no âmbito dessa teoria,
E é uma dificuldade até porque é uma teoria que está sendo desenvolvida ainda meio... começou recentemente, podemos dizer que é meio recente ainda. Mas isso até nos permite... é um desafio, mas até nos permite contribuir, né? Assim. E aí, essa nomeação do tópico, esse reconhecimento de que o tópico pode ser um referente... além, é claro, de acreditar, né, que de fato a gente sempre pode entender o tópico como uma entidade, né, por isso um referente, pensando metodologicamente, entender o tópico como referente é também uma maneira metodológica, é uma contribuição metodológica também, porque a gente permite unificar a forma de nomear o tópico discursivo. Ele sempre vai ser nomeado, portanto, como uma entidade, né? E no caso, então, é só assim para tentar cravar uma diferença entre uma análise de processos de referenciação e a proposta que você está trazendo, porque de fato eu consigo reconhecer, inclusive, a contribuição metodológica, né, que você acabou de apontar. Porque eu fiquei pensando assim, né? Beleza, então, se é um referente, se eu aceitar essa proposição, ele teria um outro estatuto, se comparado, por exemplo, com os referentes que você vai encontrar dentro de um segmento tópico, não? Por exemplo, um referente gestáltico, entende? Algo que tem... Porque assim, né? Senão você está me dizendo... pelo menos a impressão que fica é que o todo é igual à soma das partes. Ou seja, não teria... Né, sendo que, na verdade, o que eu enxergo é que esse todo é justamente um complexo diferente da soma das partes. Sim, esse tópico que é referente seria um referente tematicamente mais amplo, construído ali, naquele ponto do texto, né? Mas aí, dentro de um segmento tópico, a gente tem vários referentes, vários outros referentes, né? Que não é o referente temático maior, mas vários outros referentes também construídos. Tá bem. Obrigado, viu, Aline? Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Não estou ouvindo. Microfone, Rafael. Obrigado. Essa questão da nomeação, né, ela não é apenas para a questão do tópico discursivo, né? Então, desde, por exemplo, a questão do fonema mesmo, né? Como nomear um fonema que tem diferentes alofones, né? Que são as realizações concretas, né, de um fonema, né? As variantes de um fonema. Então, essa questão da nomeação... É claro que na fonética, na fonologia, isso foi resolvido, né, pelo menos na fonologia mais estruturalista, e é mais simples de resolver, né, mas é uma opção ali também. Também a questão, né, do outro tema que é caro aos estudos, hoje mais, né, aos estudos do texto e também a linguística cognitiva, como nomear um frame, né, como nomear, né, aquelas pessoas que trabalham com modelos cognitivos idealizados, né? Se a gente deve nomear, se não deve, e como nomear, né? Porque o nome acaba também direcionando, tá, pessoal? Pessoal que está ouvindo, direcionando também acaba direcionando a análise, já é uma pré-análise, vamos dizer assim, né? Faz parte da análise, é intrínseca, né? A análise daquele uso da linguagem. Agora, umas questões que eu gostaria, agora me direcionando mais também um pouco mais, né, para os meus alunos, né, temos aqui alguns alunos meus de linguística textual, né, então os alunos do ERIC também vão assistir ou estão assistindo, e também alunos de texto e ensino, do Prof. Letras, não sei se vieram, mas a questão, né, Aline, de que ali tem um exemplo lá que você mostra, acho que é um dos últimos, antes de você falar da tese, que
Eu acho que é sobre a decepção, né? Decepção com o governo Lula. A- Já é um exemplo da minha tese. Uhum. Pronto. E você tem ali uma pergunta, né? A pergunta, estou falando aqui, né, um pouco com meus alunos, né, que estão trabalhando, principalmente em linguística textual, que está trabalhando agora, vai trabalhar com o tópico discursivo. A pergunta, ela instaura um tópico, mas então, na verdade, ela procura, né, instaurar um tópico, mas não necessariamente a resposta vai desenvolver aquele tópico proposto, né? Então, só para falando um pouco isso para meus alunos, para eles não confundirem, né? Não confundir o tópico com o título, por exemplo, ou com pergunta, ou com a pergunta, né? Uma outra coisa a chamar a atenção é a questão das normas de transcrição, né? Ali nos dados tem aquelas sinalizações, porque são sinalizações, é uma transcrição do texto oral, então é uma forma, né? Falando também agora de metodologia, de padronizar, né, como colocar na forma escrita, na modalidade escrita, dados que são orais, né, textos que são orais. Acho que é um pouco isso que eu queria falar. Você tem alguma coisa a comentar ali Ah, sobre essas questões? sim, sobre a questão da pergunta, eu quero só comentar que, pelo menos nos meus dados, né, contextualizando, assim, os meus dados são, assim, geralmente é um texto só o informante falando, né, mas, para o informante começar a falar, geralmente tem uma pergunta do documentador no início lá do texto. E essa pergunta, muitas vezes, acho que quase sempre, direciona o tópico discursivo. Então, direciona um tópico mais geral do texto, e aí o informante que vai decidindo, por exemplo, fala para mim sobre a gravidez dos seus 3 filhos, né? Que tem um caso que eu apresento da Aline, informação. deixa eu interromper, desculpa. Só para ajudar também, o Daniel fez uma sugestão boa, eu ia fazer, mas enfim, às vezes, se compartilhar esse exemplo Tá, deixa eu que tem compartilhar. a pergunta, Melhor. né? Que deve ser. É melhor. Sim, peraí. Esse aqui, vocês estão vendo? Sim. Peraí que eu vou chegar. Eu vou compartilhar pequeno, que é melhor, mais certo. Dá para enxergar, né? Um pouquinho. Eu consigo. Então, a pergunta, geralmente, nesse caso aqui, né, a gente tem uma pergunta que direciona o tópico discursivo, né? Então, o que está acontecendo com os deputados? O que você acha? Então, ele direciona, então, para falar ali sobre política, né? Deputado e tal. E o informante geralmente atende mesmo esse campo semântico, né, que o documentador propõe lá nas linhas 1, 2, mas aí ele se centra especificamente, né, na decepção que tem o Lula. Então, assim, pergunta, pelo menos no material que eu analisei, né, ele vai direcionar, vai nos dar indícios sobre o tópico discursivo. Mas a gente não pode confundir também pergunta ou mesmo título de um texto com um tópico discursivo. O título pergunta esse tipo de elemento textual, né? O título, por exemplo, ele nos dão indícios importantíssimos, né, sobre o tópico discursivo do texto, o tópico central e os mais específicos. Mas título não é tópico discursivo, né? É importante fazer essa diferença. O título muitas vezes orienta o tópico, assim como a pergunta aqui nesse caso, né? Mas não é o tópico discursivo. O tópico é o que efetivamente é desenvolvido, né, Isso. no texto. Bom, e sobre a sua tese, né, eu acho que tem várias coisas para se pensar, realmente, aquilo que você pincela, né, sobre
que envolve bastante a questão da nomeação mesmo do tópico. O tópico, né, ele já é visto por Gibran et al. Como fio condutor da conversação, né? Uhum. Então, será que ele não tem um caráter? Como ele pode ter diferentes graus de abstração, talvez, né? Que eu acho que é isso que vocês estavam conversando um pouco, né? Porque ele Uhum. já é definido como conjunto de referentes, né? Isso. Então, quando chamar ele de referente, aí eu entendi, né? Que é uma noção, seria uma noção mais... Uma noção diferente de referente nesse caso, né? Menos ligada ao fio do texto, né? Às construções do texto, uma coisa mais abstrata. Mas isso realmente tem que pensar, eu acho que dá assim um material para pensar, uma vez que o referente tem sido visto geralmente com aquilo que tipicamente emerge, né, por meio de expressões referenciais, Uhum. né? E também aí tem os processos construtores de referente, a predicação, etc. Uhum. Mas enfim. E aí também, de qualquer forma, sendo fio condutor, ele tem esse caráter mais inferencial, né? O tópico, ainda que seja expresso explicitamente, ainda que coincida, vamos dizer assim, o tópico, a nomeação do tópico com os referentes que vão aparecendo ali, né? Uhum. Então eu acho que dá isso no material para a gente pensar. O Daniel está fazendo uma pergunta. A questão da força política, então, é um argumento que desdobra o tópico decepção? Eu não sei o que o Daniel quer dizer com força Eu vou, política. eu Né? vou, é que aqui no exemplo, eu vou voltar ao exemplo. Acho que o fator político, né? Uhum. A hora que fala aqui, né? Ah, eu me decepcionei um pouco com Lula, porque eu votei nele, não sei o quê. Tem as intenções boas, porque ele está me passando que ele não tem força política, isso. Quando fala que não tem Sim, força sim. política, é também uma maneira, né, de forma mais específica, de dizer, de contribuir me decepcionei com ele. Eu achava que ele era uma coisa, mas ele está me passando que ele não tem força política, né? É uma forma de dizer também que está decepcionado, né? Está ali contribuindo para essa construção semântica também do tópico, né? Isso, entendi. Pronto. Não, eu acho que a gente pode finalizar por aqui, né? 9h30 em ponto. Né? Obrigado, Daniel, pelas perguntas, Eric também. E mais uma vez agradecer a Anne, né? Se a Anne estiver aí, dá um oi, Anne. E agradecer aos intérpretes Moisés e Wilson Nara, ao Eric, o líder do grupo Scott, né? E, finalmente, novamente, a Aline. E também agradecer ao André, que é técnico, ele não está aqui, mas é técnico, né, de informática da UFRN, da FELX, que nos ajudou aqui com a parte técnica. Né? Estou disponibilizando de novo aqui a lista de presença. E é isso, gente. Agradeço fortemente a quem se inscreveu, que se interessou aqui pelo evento. E eu termino aqui, gente. Muito obrigada. Boa sexta-feira e boa fim de semana. Deixa eu agradecer mais uma vez, Rafael. Obrigada a todo mundo, aos intérpretes, a todos os envolvidos, ao pessoal que está assistindo, ao Rafael, né, especialmente, que entrou em contato comigo, me convidou, e ao Eric também. E muito obrigada pelas perguntas e pelas interações, né, que sempre faz a gente pensar no nosso objeto de estudo, mais uma vez, né. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Valeu, gente.